Olá, meus queridos Elementers! Antes de começar o programa Quinto Elemento de hoje, eu devo avisar que a gravação foi feita antes da revogação da Instrução Normativa 2219 de 2024, que trata do monitoramento das movimentações financeiras. Mas, como o foco da discussão não era a norma, mas sim o controle, a gente achou que esse fato não interferiu na discussão do dia. Então, segue o jogo! Lá vem o leão, cheio de paixão, titachá, titachá, titachá. Com essa estrofe, Cícero descortinou o sistema abusivo de impostos cobrados em Roma. No Brasil, o governo do amor, gastando o que pode e o que não pode para bancar seus privilégios, resolveu criar mais um imbróglio fiscal. O governo virou valentão que chacoalha o cidadão pelo avesso a fim de tirar qualquer moeda sobressalente que ele julgue ter direito. A imprensa, ou melhor, o puxadinho do governo, garante, vendo que o estrago já estava se espalhando, que é tudo fake news bolsonarista. Como seu papel não é informar, criou outra fake news, dizendo que o governo não iria taxar o Pix. Quem é que foi que disse isso, Katsu? A esquerda foi de taxar as grandes fortunas para arrancar até o último centavo do trabalhador numa velocidade exorbitante. Mas isso é tudo fake news bolsonarista mesmo? Ou realmente o governo quer, com palavras doces, quebrar o cofrinho e o sigilo fiscal de uma população inteira? Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Para isso, estamos aqui com os sonegadores de sempre. Não, com os pagadores de impostos, os cidadãos exemplares de sempre. Isso. Não é cidadãos, viu, Lula? Você anda falando umas aí. Direto de... Não, cidadãos foi a Janja. Não, ele falou também. Ah, também Sim, aprendeu com ela. É tal pai, tal filha, Vice-versa. né? Enfim. Aprender não é muito uma palavra que está no vocabulário dele. Né? Então, aqui direto de Lisboa, nós temos o nosso o dono do dinheiro, o cara que cobra os impostos, Arthur Machado. Os impostos vão... Ele tá em Portugal, já tomou todo o ouro do Brasil. Exatamente. Largou a gente aqui. Aqui do meu lado, como você chama? Luquinha. Luquinha Nogato, Felipe Trielli, eu sempre esqueço. Luiz Fernando. Luiz Fernando Marnoto. Luiz Fernando Marnoto e eu, Carlos de Freitas, aqui com plateia especialíssima, nosso querido amigo Daniel, mais novo membro. O Daniel que não é o Gali. Não é o Gali, é um outro Daniel. Daniel o quê? Daniel Ramos. Ramos. Temos um Ramos agora. Estendendo nossos ramos por todas. Isso. Nossa, chega. Antes de continuar aqui, se você tá de saco cheio desse negócio de ficar cortando a palavra, porque não pode aqui no YouTube, vai lá no Telegram, no X, que a gente está com o nosso programa inteirinho, sem censura. Então, se você quiser continuar por aqui, também pode continuar. Tá bom? Começando o programa e vamos falar sobre esta travessura do governo. Começa com quem? Vocês viram a Quem manchete? quer falar? A manchete mais legal que eu vi sobre isso foi um texto assim da Globo falando fake news bolsonaristas confundem comerciantes. Fake news bolsonaristas sobre o Pix confundem comerciantes e fazem com que eles abandonem o querido. O querido? Querido é o Pix. Querido Pix. Querida Dilma, querido Pix. Quase a mesma coisa. Então, os caras estão dramatizando, né? Estão falando que assim, sendo sincero, né? Se o governo quer informações de movimentações financeiras a partir de um certo valor e não for para taxar, para cobrar mais imposto, para além do que já está cobrando, para que quer essas informações? Então ele criou uma normativa para continuar do jeito que está. Exatamente. Sim. Parabéns. É aquela história, né? O Brasil, você é culpado até que prova inocente. Então, todo mundo é culpado. Vamos ver aí quem que tá fazendo. O que vocês estão fazendo. Você escreveu lá, é a desconfiança, né? Do Estado. Sociedade da desconfiança. A sociedade da desconfiança. Nem Rousseau, acho que pensou em algo tão bizarro, né? Nem, o contrato social dele. O que houve aí? Não, ignora, segue o jogo. O que aconteceu? A gente lá na casa do Arthur falando, segue o jogo. Aqui no meu? Desculpa, tô botando mute. Não, aqui mesmo, aqui é uma comunidade. Aqui eu moro, você sabe que eu moro como imigrante, né? Então a gente mora aqui com 17 pessoas por metro quadrado. Tem um sujeito do Iêmen, um do Laos, dois caras da Inglaterra. Bangladesh. Isso aí, botando mute aqui.
Mas é isso, os caras estão... Claro que tem algum motivo, é óbvio que... Até porque eles já tinham essa informação, né? O Pix tudo meio eletrônico. Tudo passa pelo Banco Central. É que o pior pra mim é isso, porque os caras estão escancarando que assim, ó, a gente vai atrás de vocês. Não é agora, óbvio, ele não vai chegar hoje, todo mundo vamos saber a movimentação e amanhã já falar, agora, a partir de hoje, o imposto e tal e tal. É óbvio que não é isso. Mas o cara, porque eles sempre disfarçaram. E vamos combinar que o Lula e o PT e todos esses caras que vieram até agora, né, tirando o Bolsonaro, é que os caras falam uma coisa e fazem exatamente o oposto. Então não dá para confiar. Você confia uma vez, duas, na 18ª você fala, não, você tá querendo. Em 2002 você chegou a confiar, né? Depois disso. Tem uma lista já, tinha lá a isenção do imposto de renda, teve um monte de coisa. A taxa que não ia rolar, a taxa da blusinha que não era para acontecer. A taxa da blusinha. Que eles disseram que não. Teve um momento lá de dizer que não vai ter taxa não, isso é tudo mentira. Fake news bolsonarista. Fake news, veja. Exato. Tem até uma conversa da Janja que no avião falou com o ministro disse que não. Não iam taxar a blusinha. E isso é incrível porque a gente não pode nem especular mais, né? Exato. Porque isso era natural. Pô, quantos jornais não especulavam na época, Fernando Henrique, a própria Globo vive especulando, né? A gente estava até falando sobre isso em off. Não, hoje nem especular, acho que eles fazem. Mas a gente não pode falar assim, olha... O governo não fez isso, tudo bem, mas abriu uma porta para que ele possa fazer. Fake news bolsonarista, vai em cana, vai não sei o que, não sei o que. É curioso. O governo pode desconfiar dos cidadãos, ou seja, movimentou 5 mil, tem que ser monitorado, mas os cidadãos não podem desconfiar do governo. De jeito nenhum. Que Kratos é esse que está no demos da democracia, né? Que o povo não tem poder nenhum. É uma coisa de louco. Exato. Tem um imbecil, tem um imbecil no Twitter que agora postou, alguém até já respondeu. O cara falou, não, tem que prender, porque espalhar desinformação dizendo que o governo vai taxar o Pix. Cara, o cara tá fazendo mentindo. Já tá desinformando ninguém disse que vai taxar o Pix. Quer dizer, o cara já tá fazendo uma fake news exigindo que as pessoas sejam presas por fazer uma fake news que ele acredita que existe. Olha a loucura que chegou no nível. Gente não precisa ser presa, tem que ser internada, cara. Sabe o que vai acontecer? Ele vai mostrar um tweet de um cara que tem 3 seguidores que falou. Viu como eles estão falando que vai mostrar o Pix? Só que porque eu não duvido que alguém tenha falado. Claro, óbvio. Nossa, você acha de tudo. Nós estamos numa sociedade em que 80% das pessoas é analfabeto funcional, alguém entendeu errado. Exatamente. Como esse moleque entendeu errado. Exatamente. Fala aí, Arthur. Desculpa. Você sabe, eu vou contar a história que um amigo meu estava chegando agora no Brasil, vindo aqui de Lisboa. Ele falou, cara, eu só lembrei de você quando foi pousar o avião. Mas antes de contar a história do porquê, eu vou arrumar uma confusão aqui gratuita. Porque pra mim é o seguinte, cara, eu não consigo pra mim, o cara que é da Receita Federal, que acorda de manhã e fala assim, o meu sonho é trabalhar pra Receita Federal. É um espírito de porco, mano. Não conheço um cara, não é possível, é o maior espírito de porco do mundo. Qual é o sonho da sua carreira? Ficar vendo se as pessoas pagarem imposto. A urologista também é assim, né, querido? Mesmo papo. Mas acho que ele se diverte, né? Não é possível que o cara se divirta com isso. Não é possível o cara acordar assim, peguei, o cara não pagou R$200 de imposto. Vou pegar. É um espírito de porco. De porco, total. Mas sabe quando o cara vai chegando hoje em dia no Brasil, pra você ver que a história do Pix é muito mais uma história de controle mesmo e de uma implementação dessa ditadura que está sendo montada no Brasil, e ela não é um ato isolado, porque o cara vai chegando hoje no Brasil, aí passa aquele filminho da Receita Federal no avião, né? E ele fala, olha, se você é brasileiro e tal, até aí tudo bem, vai contando, se você comprou mais do que tanto no exterior, se você fez isso, você fez aquilo, tem que declarar. Até aí, beleza. Já tem, aliás, já é uma política que vem sendo feita há um tempo, além disso, de reduzir, né, os seus bens pessoais. Tipo assim, você podia ter 2 relógios, um no pulso e um outro que levou para viajar. Hoje não pode mais, é um relógio só. Computador, se você tiver um computador e um iPad, não, é um
um desses eletrônicos, né? Então, telefone, então a partir, o cara já vai reduzindo. Mas até aí é uma discussão, enfim, interna. O problema que é tão doido, cara, é que se você for um gringo, presta atenção, se você for um gringo, você é um americano, chegou no Brasil, ou um europeu, tá indo passar férias com a tua mulher, se você tiver bens, atenção, acima, acho que de $3 mil, bens, você tem que passar na Receita Federal e declarar os bens. Você é turista, mas tem que declarar. Então, o cara tem um relógio... qualquer melhor, iPhone. Qualquer iPhone, Lá não custa $3 mil, Aí, mas que seja. Não, mas imagina um computador, um laptop custa $3 mil. O cara leva um laptop, um computador, mais uma um relógio câmera legal, mais uma câmera maneira, uma joia pra mulher, né, passear e tal. Aí ele vai chegar na Receita Federal e fala assim, olha, eu tô com tantos $1.000 de bens e direitos, tá aqui. Aí ele declara, a propósito, eu tô no hotel... Tô lá no Otton, assim, Copacabana também, né? Porque tem que explicar onde ele tá. Os caras vão dizer, pô, muito obrigado. Você não acha que vai vazar, ele vai ser assaltado na linha vermelha? Ou na saída de Guarulhos? Ó, tem um cara aí com um Rolex, meu irmão, um Rolex, 2 computadores e tal. Quer dizer, mas assim, o gringo declarar os bens é um regime cubano, velho. Já é um regime China. Quer dizer, e o pior, se o cara for roubado, daqui a pouco ele for roubado, se ele não fizer o BO, na saída dele do Brasil, você, cadê o bem que você disse que trouxe? Cara, fui roubado. Cadê o boletim de ocorrência? Pô, não fiz. Então, na verdade, você provavelmente deixou esse bem com alguém. Vendeu, lavagem de dinheiro, algum rolo vão dar pro cara. Quer dizer, você está entrando num sistema, de fato, de monitoramento e controle totalitário, que não tem nada apenas a ver com o cara querer tributar a informalidade, o que eu já acho no Brasil, do jeito que o PT está fazendo, é um absurdo. Mas isso, assim, a Receita é o braço hoje, para mim, de uma implementação de controle e, de fato, de um totalitarismo que está vindo para cima da gente. Uhum. E é o uso político disso, né? Porque muita gente vai falar, não, mas isso vai acontecer eventualmente. Um primo meu veio dos Estados Unidos e ninguém falou nada. Não sei o quê. Só que é o seguinte, vai vir aquele jornalista português lá que os caras já não gostam muito, esse vai ser o cara que eles vão pente atrás, fino. Vão fazer o pente fino. Então, assim, o uso político, um monte de... Não dá pra você pegar 200 milhões, sei lá quantos milhões a gente tem hoje, mais de 200, de habitantes, e olhar um por um, beleza. Mas o cara ali, aquele cara ali tá me incomodando, hein? Não sei não, de repente eu vou mandar um alô ali pro pessoal da Receita Federal pra dar uma olhada. A mesma coisa, coronel lá do Nordeste, o pessoal sim. Começa aquele cara tá me incomodando, liga lá pro senador, meu amigo, e dá um toque nele pra dar uma fuçada lá, porque, aí o cara vai pegar o dinheiro que ele emprestou pro filho, cartão de crédito que é da família inteira, aí o cara vai começar e sempre vai achar, e vai, pelo que eu vi, eu não sei se isso já é lei, se você não pagar, tiver dívida ativa, não sei o que, você não pode, por exemplo, renovar a carteira de motorista. Eu não sei se isso é uma discussão ou se já está rolando. Mas, no mínimo, é uma discussão que já é preocupante. E olha, eu não vou dizer que o pessoal da administração do governo Bolsonaro fez isso de propósito. Porque, assim, o fato do Pix ser rastreável assim, ele não é uma obrigatoriedade, ele é uma escolha. Fizeram o sistema eletrônico de maneira que ele fosse rastreável. Né? Então, mas qualquer movimentação bancária é rastreável. Exatamente, mas há como, sendo ele eletrônico, usar de criptografia para, por exemplo, você não saber. Entendi. Né? Então, existe como fazer isso. Então, o governo poderia ter feito de uma maneira diferente. Talvez o pessoal não tivesse conhecimento técnico, talvez, não sei qual é a do Paulo Guedes também, enfim... pode ser que não tenha sido intencional, mas isso foi feito desse jeito. O Guedes é liberalzão, e assim, exato. E aí tem aquela coisa, a democracia, ela tem uma instabilidade que não é um bug da democracia ser meio instável, é uma feature. Ela é assim mesmo, é feito para ser assim, para ter alternância de poder, aquele negócio, aí, enfim. E aí, quando você coloca um dispositivo de controle, um dispositivo que tem a possibilidade de controle, numa democracia, que você sabe que vai ter alternância de poder, que vai ter um cara que é completamente oposto ao seu, que ele vai entrar depois, cara, é uma coisa muito perigosa. Então, assim, no Brasil a gente tem esse negócio de adotar as novidades técnicas correndo, né? E, o Drex aí. Sem medir as consequências. Exato. As consequências. E aí o Pix, o monitoramento do Pix foi só um passo para um negócio que é ainda pior, que é o Drex, que não é só a transferência digital instantânea do seu dinheiro que é resgatado fisicamente. É o dinheiro 100% digital, que inclusive
E outra coisa aí que disseram que é fake news, né? Eu e o Arthur, nós fizemos até um vídeo sobre isso ano passado, se não me engano, sobre o Drex, e teve um Distopia também. E o UOL foi lá e disse que a gente estava fact-check. Exato. Eles não conseguem falar que é fake news, ele fala que é enganoso, você está só... Exato. Que é o seguinte, o Drex, que é o Real Digital, ele tem, dentro das suas possibilidades técnicas, eu não estou dizendo que isso é um dispositivo legal, tá bom, jornalista analfabeto? Que é o seguinte, dentro das possibilidades técnicas dele, o Banco Central pode, tecnicamente, ele tem essa possibilidade material de congelar o seu saldo ou de subtrair o dinheiro que está lá. Ele pode fazer isso. Ele pode. Legalmente, ele não pode. Né? A União teria que dar. Pode. Exato, tecnicamente ele pode. Então, é um dispositivo que, assim, cara, tiver qualquer problema, o seu dinheiro que é seu, você não tem mais. Mas você também tá preocupado, cara. Nossa justiça, ela segue tudo certinho, não vai ter problema. Imagina que alguém vai conseguir mudar a justiça assim, desse jeito. Vocês também, qualquer coisa... E o mais bizarro é que o Drex, enquanto... Então... só finalizando, desculpa. O Drex, enquanto criptoativo, ele teria mais possibilidades ainda de criptografia, de proteção da privacidade do usuário, etc., que não foi implementado de propósito. E pior... O Drex, ele é desenvolvido, enquanto o Pix das informações estão passando pelo nosso Banco Central, que é nosso Banco Central, com todos os problemas que tem, etc., pelo menos é nosso, o Drex ainda é desenvolvido em parceria com a Microsoft, né? Que é parceiro do governo americano de longa data, da CIA, etc. Então, assim, aí a coisa piora ainda mais. Bill Gates. Aí ele fala assim, não é mais para comer carne nesse mês. Vacina, o negócio está congelado, não foi vacinado, não come carne. Tem um vídeo de um cara da Receita Federal falando disso. Pô, se na pandemia a gente já tivesse o Drex, o cara não ia conseguir comprar se fosse depois de 5 quilômetros da casa dele. Eu vi. A gente restringia... Isso foi implementado na Austrália, né? Foi. Realmente. E o cara fala como uma coisa boa. Ele fala como uma coisa boa. Pô, isso é legal. É isso, cara. O brasileiro médio com poder é um estrago gigantesco. E aí, só um parênteses, desculpa, Arthur, antes de passar, para monitorar se o cara que tá gastando com o Bolsa Família tá gastando no Tigrinho não tem capacidade técnica, não tem, né? Não, cancelar, congelar o Tigrinho, ninguém consegue. Ninguém não. Impressionante. Fala lá, Arthur. Não, olha só, eu acho esse argumento que vem rolando em algumas redes, não de forma generalizada, né? Alguns caras que eu acho que são extremamente canalhas com esse argumento, falar assim, o problema é que o Bolsonaro aprovou o Pix rastreável. Cara, é de uma canalice enorme, eu não estou passando pano pro Bolsonaro aqui, porque nenhum político para discutir funcionalidade técnica, entendeu? Nessa profundidade, é mais o cara que é presidente do Brasil. Então o cara, ele tem uma ideia, ou é apresentado uma ideia, que diz, olha, isso aqui vai facilitar as transações para as pessoas mais pobres, vai ser mais barato. Então, o cara, nesse conceito, ele toma a decisão. Agora, obviamente que quanto canalha, eu digo isso até na iniciativa privada, quanto canalha, quanto fraudador, quanto vagabundo que esbulha ou defrauda o seu papel e a confiança de alguém, não tem proteção, cara. Você pode botar um tremendo cara lá no seu contador, né? Uma proteção contratual quanto o seu sócio. Se o cara quiser te defraudar, abusar da sua confiança, ele fará. Não tem jeito. Então, o problema nosso não é, honestamente falando assim, se o cara criou necessariamente um Pix que era rastreável ou não rastreável. O problema é que nós temos, historicamente no Brasil, governos que defraudam a confiança do povo. E o grande problema não é o presidente A ou B. O grande problema são os tecnocratas, porque a Receita Federal e alguns outros órgãos do Brasil, eles defraudam a confiança e abusam do seu poder. Então, a questão era limitar, realmente, cara, enquadrar esses caras. Essa linha você não pode passar. A gente vive num país em que tecnocratas tiraram a poupança da galera. Vocês lembram disso? Eu era nascido já. Sim. Tudo bem, foi um presidente que aprovou, mas foi um plano de tecnocratas. Né? Sim. Fala. Meteram a mão na poupança. Pode continuar, desculpa, eu te cortei porque eu não podia. Mas é isso. Aí você pega, por exemplo, a questão, você fala, o Banco Central não pode fazer de ofício. Tá bom, ele realmente hoje também não pode fazer no SIS-Bacen, que é o sistema do Banco Central. Ele não bloqueia. Mas a justiça bloqueia imediatamente. Ele dá acesso ao juiz, o juiz aperta o botão e bloqueia. Entende? Hoje na Alemanha, por exemplo, esse foi um comentário até que um dos nossos seguidores botou num dos nossos vídeos. Ele falou assim, cara, eu hoje, se eu estiver devendo alguma coisa pro governo,
eu não paguei alguma coisa para o governo, se eu estiver devendo, o meu saldo em conta já é todo bloqueado. Eu só posso ter acesso à minha conta se não tiver devendo para o governo. E para poder pagar o governo, ele não aceita dinheiro. Olha só, ele não aceita o dinheiro dele. Ele emite a caceta da nota e ele não aceita. Tem que ser uma transferência de alguém. Então alguém transfere pro cara, paga o imposto, aí libera o dinheiro. Agora, olha que maluquice. Eles estão cadastrando os animais, né? Meteram um CPF lá, equivalente, né? Dos animais. Aí o cara botou no comentário assim, que se você chegar hoje no veterinário e você tiver com o seu nome no Serasa de lá, que eu acho que é Chufa, não me lembro o nome que eu não falo alemão, alguma coisa assim, ele escreveu, o veterinário fala que não pode atender. Não pode atender o bicho. É o cachorro. Ele checa, coitado. É o cachorro, o seu CPF, por quê? Porque talvez o maior crime realmente não é contra a vida, o maior crime é contra o crédito. Como você não paga o banco, né? Não paga o governo, que é pior, né? É isso, o governo. Não é nem o banco, no caso. Quer dizer, não sei se no banco também. Então, mas a gente vive, o problema é esse. Então o problema é que você tem governos hoje e burocratas que defraudam a confiança das pessoas, entendeu? Que estão abusando do seu poder há muito tempo. Esse é o problema central. Não é se o Bolsonaro aprovou o Pix rastreável. Essa conversa, essa aqui não é a sua, mas boba desses vagabundos da rede. Porque esse argumento é para enganar o povo. Para dizer, realmente o Bolsonaro aprovou o Pix. Quer dizer, é um vagabundo que fala isso, né, cara? Porque ele, provavelmente, como presidente, teria feito a mesma coisa. Porque é impossível você ter esse nível de detalhe de conhecimento técnico. Até porque... ele nunca geriu nem a casa dele, né? Se alguém que gera a casa dele, porque é impossível você ter todo esse de informação nesse detalhe. Essa questão técnica não é uma coisa só do Pix, é uma coisa geral dentro do Estado, assim. O problema da falta do exame técnico profundo mesmo, tem um monte de coisa no nosso país que é feito que não pensou duas vezes. A gente vê o conhecimento que eles têm de internet, né? Você vê as discussões sobre internet, qualquer coisa sobre rede social no Congresso é de chorar. O cara não sabe como funciona o básico. Não é que ele não sabe como funciona os meandros, ele não sabe como funciona o básico e quer regulamentar, quer fazer, né? Isso é bem assim. Mas a questão do Pix também é uma coisa interessante, porque o Pix em si é uma coisa que o povo queria. Tanto é que foi um sucesso imediato. Então, assim, não é assim, o cara fez um negócio... Realmente, essa coisa do rastreamento, podia tecnicamente ter buscado mais, mas é o seguinte... As pessoas usavam, nós usávamos, todo mundo usava, sabendo dos riscos de ser rastreado, não sei o quê. Porque também ninguém está fazendo nada muito errado. Quem está fazendo muito errado também usa e não vão atrás deles, né? A gente sabe, porque a gente descobriu, por exemplo, por causa disso, que traficante aceitava Pix. E tudo bem. E nunca era pego, não tinha problema nenhum com movimentação. Os traficantes tão bravo, cara. De verdade. Os usuários estão bravos, usuários também. E aí, então assim, aí você olha para isso, o Pix foi uma coisa, até, cheguei a comentar com você, eu falei, tem até uma coisa que ninguém tá falando. Essa coisa de ferrar um pouco o esquema do Pix, né, de fazer com que as pessoas não usem. O Pix é um negócio que o banco não ganha, né, na transição. Sim, exatamente. As pessoas vão ter que voltar a usar as coisas que eles pagam taxa, né? Fazer um DOC. Então, assim, porque os bancos ficaram bravos na época do Pix. Eu lembro bem, assim, que teve uma grita assim, mas não vai ter uma taxa? Inclusive, o boleto já tinha um lance assim, que você podia pagar lá um boleto bancário, mas se o boleto fosse superior a R$5.000, acho que era exatamente esse o valor, você não podia pagar o boleto sem ter um CPF lá. Então tinha um lance assim já para rastrear o dinheiro físico. Era 3 mil. Era 3 mil, mas aí também você faz vários boletos sim, de valores menores. E no caso do Pix, agora você tem esse limite global, né? Mesmo que você pague 1.000 ali, porque é acumulativo, né? Exato. Então, essa coisa, eu acho que o mundo realmente, a coisa da privacidade, a gente vai ter que lutar contra isso, mas eu acho que esse trem já partiu, né? Não tem muito o que fazer. Aquela coisa... Mas, é isso, em países sérios, você estava falando ontem, a gente gravou o programa, o Puxando o Fio, que foi ao ar agora, quarta-feira, nos países, eu fiquei chocado porque eu não lembrava disso, eu acho que eu nem sabia. O cara quer saber lá em Portugal a sua renda e acabou. Aqui ele quer saber sua renda, onde você gastou, o que você tem, os seus bens, se os seus bens são acima de tanto, você tendo bem, você já paga IPVA, IPTU, você paga, para usar o bem você precisa pagar. Cara,
É insano. E aí o cara vai... não, o problema do Brasil não é a falta de saneamento, o problema do Brasil não é o crime, o problema do Brasil não é nada disso. O problema é o cara que vende mate na praia e que tá sonegando. Mano, aí vai se ferrar, o churrasquinho. Né? Tem outro vídeo também de um fiscal da Receita explicando, né? Com um sorriso sádico, falando assim, aquele pix que você faz do churrasco, não sei o que, é isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber. Não interessa você, meu amigo. Entendeu? As meninas do Job também estão bravas. Dizem. Lógico, né? As meninas do Job que fazem... Inclusive, o Lula, ele, nesse sentido, ele cumpriu uma promessa de campanha, né? Ele uniu o Brasil. É verdade. O Brasil está unido. O que escancara o desespero da imprensa, né? Porque boa parte, inclusive da esquerda, tá pé da vida, né? Seus amigos lá do Instituto devem estar... Do ICL. Devem estar dando pulo, né? Então, cara, isso vai ser um problema para o puxadinho do PT resolver, né? Globo News e seus asséculos. E tem um efeito aí que é bem curioso, né? Que é o seguinte, isso vai... Cara, daqui a pouco as estatísticas e os números que deveriam servir como um termômetro para orientar as pessoas, para as pessoas saberem como elas não vão ser mais acreditadas, porque o governo solta estatística falando que a economia está bem, que a inflação foi mais baixa, o cara vai no mercado, tá mais caro. Agora com esse negócio do Pix aí vai acontecer o seguinte, nego vai abrir, que não tinha PJ, vai abrir PJ, né, porque tem um limite lá maior de transferência, foi obrigado a abrir e tal, vai acabar pagando mais imposto, vai empobrecer e tal. E vão falar, abriram mais empresas. Recorde de abertura de empresas. Exato. É o que vai rolar. A narrativa vai ser essa. Exato. E aí, recorde de aberturas de empresas também aumenta o número de empregos formais, porque o cara abriu uma empresa, ele é formalmente empregado, e fala, olha, o governo Lula está empregando como nunca. Né? Então cara, Isso até o cara quebrar, né? Exatamente. E a maioria quebra. Quebra, né? Quebra, pô. Ô Lucas, eu tava falando com o Trelli ontem, eu não acho, assim, verdadeiramente, pensa o seguinte, hoje a estrutura da economia, como ela já funciona, independentemente, não precisa nem botar esse controle da receita, por isso que eu acho que não isso é cortina de fumaça, e honestamente deu muito certo, tá? A questão da discutir se tributa ou não tributa, assim, né, isso, porque a informalidade hoje já entenda, uma penalidade pro cara. O cara que é 100% informal, ele já é um cara que trabalha à margem de muitos serviços que existem na economia. Porque ele não tem cartão de crédito, ele não consegue comprovar renda, então ele precisa, não consegue comprar coisas pela internet, cara, desculpa não consegue parcelar. Se ele fica doente, ele tá ferrado. Então, nem SUS ele consegue. A informalidade já é o caos pro cara. Então, a ideia de que ele é um pequeno sonegador que está se dando bem, já é uma ideia muito sem vergonha. Perversa. É uma maldade falar isso. Sim. Tá? E a maioria desses caras que hoje estão na economia informal, não é a formal ou informal, ele está nessa zona cinzenta, no seguinte sentido que ele trabalha em alguma empresa ou tem alguma atividade, mas que a remuneração dele é baixa. Então ele deve ter R$ 2.300. O salário médio brasileiro é R$ 2.300. Então ele não consegue se sustentar com isso. O salário médio. Então o que acontece? O cara vai para a informalidade, é o cara que trabalha sábado e domingo, é o cara que vai trabalhar durante a folga dele, tenta arrumar um dinheiro e trazer para casa. Quer dizer, esse PT, nesse sentido, é tão vagabundo que ele está utilizando, cara, no momento que o cara está fazendo um trabalho que vai muito além, inclusive, né, usando o seu tempo de folga, etc., porque ele não consegue, e está usando para complementar a renda, está usando para taxar o cara. E eles estão rindo, porque, obviamente, você falou, os caras têm grana, né? Então, funcionário público, né? Ganha bem. Agora, para mim, isso não é imposto, isso é controle mesmo. O cara quer saber onde você gasta, como você gasta, onde investe seu dinheiro, para começar a monitorar e fazer esse monitoramento eletrônico, entendeu? E foi o que eu estava falando com o Trelli ontem, foi o que aconteceu na China. A China, para poder implementar o crédito social, teve que acabar com a informalidade. A única forma de implementar o crédito social foi acabando com a informalidade. Para isso, eles fizeram na marra, na base do porrete, né? Mas fizeram, acabaram com o papel moeda lá e eletronificaram tudo em moedas digitais. A partir daí, eles começaram a controlar comportamento, consumo e implantaram um crédito social. Isso entra numa coisa que nós já estamos falando aqui, tem mais de ano também. Distopias, né? Que é esse esquema olha, os bancos já tinham muito controle, e é uma coisa que acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sobre
quem eles admitem enquanto clientes, né? E os bancos se tornaram uma espécie de arma também de manipulação cultural e etc. Então tem várias ONGs cristãs que tiveram contas bloqueadas, tem pastor... Reino Unido. Exato. Reino Unido. O cara falou lá meia dúzia de coisas sobre a fé cristã, que a fé cristã diz a respeito dos LGTV, e de repente o banco não queria ter mais ele como cliente, né? Então assim, tem situações de pessoas que, cara, o cara não consegue ter conta em banco nenhum. E se ele não consegue ter conta em banco nenhum, mesmo que ele trabalhe, ele não consegue viver hoje em dia. Ainda mais se o dinheiro não for... Se não tiver mais dinheiro em espécie, acabou, né? Piorou. Então, olha, os bancos já tinham esse controle, de certa maneira. Agora você está, com algumas brechas, né, de atuação, agora você está expandindo o controle financeiro para a totalidade da... E é uma coisa louca que a gente já passa hoje, nem percebe. Não aconteceu uma ou duas vezes, aconteceu, acho que pelo menos umas 3 vezes comigo, recentemente. Isso foi de 3, 4 anos para cá, deve ter acontecido com muita gente por aí. Fui trocar de celular, aí vou lá comprar o celular. Pô, o cartão bloqueou porque é uma compra estranha. Tá bom, pô, uma compra estranha. Realmente, eu não compro celular toda hora, não sou um gastador. Sim. Beleza. Aí você liga, demora 3 horas para você conseguir gastar o seu próprio dinheiro com o seu próprio cartão, tendo o acesso ao banco, teoricamente, porque você liga em 10 minutos, você fala com ele, com biometria, o cacete A4, ainda assim o seu dinheiro não consegue sair. Isso, tudo bem, cartão de crédito já é meio assim. Recentemente fui num mecânico, meu carro quebrou, tive que pagar, fazer um Pix pro cara. O Pix simplesmente travou e eu não conseguia fazer Pix para minha própria conta, para outra conta de outro banco, porque o outro banco ia aceitar o Pix que eu movimento mais. Simplesmente não aceitou o meu dinheiro sair da minha conta para minha própria conta. Eu, Felipe, de mim para mim mesmo, não tenho acesso ao dinheiro que eu tenho ali. E era, graças a Deus, uma coisa que eu consegui negociar com o cara, falar, depois eu pago, eu venho aqui depois, não sei o quê. Mas se fosse uma emergência, se fosse um negócio assim, o meu dinheiro demorou mais de 42 horas para eles liberarem o meu acesso à conta. E é esses bancos digitais, então não tem como tirar no caixa, não tem nada. Ou seja, simplesmente eu passei na pele em menor escala o que poderia ser o governo simplesmente um dia falar, não, você não tem mais acesso aí. E eu não sou rico, não tinha um monte de dinheiro. Já é maior desespero. Então, imagina se eu tivesse uma grana no banco e você fala, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem com quem falar. Não tem um ser humano que você consiga falar. É tudo robô, é tudo... E quando você fala no chat, o cara não entende. Enfim, é um inferno. Então a gente já tá vivendo isso. Não é uma coisa pra lá, pra frente. Sim. Né? Fala. Trélio, olha só, eu vou te digo, não é... E não era valor alto, hein? Não era um valor, assim, absurdo. Era menos do que os 5, era 2 paus, sei lá, 1,5 pau, que é uma coisa de mecânica, né? Caro mesmo. Mas, cara, simplesmente não tinha. Tem um negócio que é uma carência impressionante e realmente eu não entendo como a gente se acostuma a isso e a gente aceita isso. Porque quando começa essa história do seu dinheiro não ser mais seu, né, começa quando o dinheiro ainda é físico, como ouro, né? Então você botava o negócio lá no banco, depositava, e aí eles passaram, teoricamente é 1 para 1, né? Se você botou tanto de ouro ou tanto de dólar, o cara te dá um certificado, uma moeda que corresponde que você tem aquilo, um equivalente daquilo no banco. Aí os bancos começaram a adotar a tal da reserva fracionária, né? Fracionária, que ele pega, então você tem 50 mil reais na conta, mas ele está usando esse dinheiro várias vezes, ele fraciona, ele acha que você só vai sacar 10, 20%, o resto limite em crédito. Aí, quer dizer, já não é seu. Aí ele fala, olha, se tiver uma corrida bancária, todo mundo vier aqui pegar o dinheiro, não tem para todo mundo. Como assim? Todo mundo depositou, era para ter. Mas né, que nós usamos reserva fracionária, que é o maior roubo, é o maior esquema de pirâmide da face da terra. Mas isso foi aprovado. Até aí, você vai entubando. Beleza. Tudo bem, reserva fracionária. Só que hoje é eletrônico, não tem nem dinheiro físico lá dentro. E mesmo assim, o cara continua limitando a sua movimentação. Se você chegar no Bradesco hoje e falar, cara, eu quero tirar mais do que 10 mil reais na boca do caixa, quero ir embora, fechar a conta, eu digo, por exemplo, não é só no Bradesco, né, no Itaú, aqui na Europa, aliás, aqui na Europa também. Se você chegar aqui no teu banco, se tiver 30 mil euros, sei lá, chegar e falar assim, eu quero resgatar, tirar o meu dinheiro, 30 mil euros, vai perguntar assim, pra quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Não, eu quero andar com ele. Não pode. Ele vai comunicar à agência de risco de branqueamento de capitais que você está andando com o seu dinheiro,
está declarado, tá? Mas você está andando em cash. Você não pode, será comunicado como suspeita de crime. Acredite se quiser. E isso todo mundo aceita, cara. No Brasil aceita, aqui a Europa aceita. Quer dizer, você já aceitou que o seu dinheiro não é mais seu, entendeu? Basicamente o governo virou que nem eu brinco, né? Que nem aqui o meu casamento, que eu trago o meu salário e fico com 10% dele. Mais ou menos. E aí, olha só que interessante. A gente está falando de dinheiro como uma coisa abstrata, como um pedaço de papel, sei lá o quê, um pedaço de zeros e uns, mas na verdade, o que é o dinheiro mesmo? É o seu tempo que você doou para alguém, né? Então, quando a gente fala, eu tirava sarro da esquerda que falava, escravidão moderna, não sei o quê, e, pô, também não é assim, não sei o quê. No final, se você tá vendendo o seu tempo e esse tempo que você vendeu não é seu, você é escravo de alguém, não sei de quem. Sim. Tem alguém aí que está escravizando todos nós. Então não é mais um exagero retórico tanto assim, né? Não, e isso aconteceu, não foi de uma hora para outra, é o sapo na banheira, né? Foi aos poucos, e se a gente trouxer o Lourenço aqui de novo, ele vai aparecer aqui, ele vai falar do Bretton Woods, ele vai falar do Convoque, mas tem todo um processo que também tá muito bem contado no Geoeconomia, da centralização, da, entre aspas, garantia ou propriedade do dinheiro num grupo de instituições que aos poucos vai tendo essas ramificaões, né? A um ponto em que o liberal defende isso, né? Exato, Por isso que a gente já fala dos liberais, não é? Porque a gente não gosta de liberdade econômica. Porque isso não é liberdade econômica, isso é coisa de louco. Justamente é liberdade econômica deles fazerem o que eles quiserem com a moeda que foi imposta no sistema financeiro internacional. E o pior, se você tenta fazer um sistema alternativo e paralelo, você se ferra, né? Então, tanto a nível individual, quando você tem uma moeda de curso forçado no país, quanto a nível global. Experimenta começar a falar aí de negociar fora do dólar e etc, para ver o que acontece no teu país. Fazer mais bolsa de valores. Exato, abre uma bolsa aí, abre uma pra ver o que dá. Não, mas é mesmo, eu tô falando, mas é sério, é isso mesmo, né? Que liberdade é essa que você não consegue concorrer? Que liberdade é essa? Monopólio e tal. Não, é só... Ele apontou para mim, eu não mudando tenho um pouco, não o assunto, mas o tópico. O Carlão levantou um negócio interessante sobre o dinheiro papel moeda, né? Que o crime organizado trabalha com isso, né? Desde sempre, muito mais do que com o Pix. Né? Porque o Pix, na verdade, quem recebe é o traficantezinho. Né? Sim, Já é o terceiro ou quarto da os caras trabalham com grana, dinheiro vivo. Esses caras vão ter monopólio do papel. Do papel, E aí eles vão vender esse papel. Vai aumentar o valor do papel. Vai aumentar uma... Quer dizer, é uma hipótese, mas eu acho que tem muito a ver. Isso é uma coisa para o Arthur comentar, porque como é que vai virar esse negócio, o câmbio negro, o câmbio negro do dinheiro físico, né? Porque as pessoas vão buscar isso, mas ao mesmo tempo, para elas terem esse dinheiro, elas têm que tirar de algum lugar, né? Isso aí vai estar monitorado de qualquer forma, né? Então, quer dizer, eu não sei como é que... Não, mas os caras só estão recebendo. Para o crime organizado vai ser ótimo. Beleza. Teve um caso, não sei se é aqui em São Paulo, que um caixa eletrônico acabou a grana, né? Não, acho que não foi em São Paulo. Não sei. Foi em algum lugar aí do Brasil, eu sei que foi aqui. Fortaleza. Depois a gente checa isso. Tem um ditado, acho que é espanhol, acho que é espanhol, não, é espanhol, mas eu não sei falar espanhol, eu vou tentar, mas assim, echa la ley, echa la trampa, né? Que é feita a lei, não é isso? Feita a lei, na hora que sai a lei, o cara já sabe burlar. Exato. Olha só, o crime organizado, essa ideia de que o crime organizado é uma comunidade ali de 3 ou 4, a gente sabe que não é, mas de alguns traficantes na favela que recebe dinheiro da zona sul do Brasil, né? Ali sei lá, do Rio, por exemplo, ou da Faria Lima. E a partir daí ele tem uma quantidade de dinheiro, mas que não é tão grande, né? E que basta combater, monitorar melhor isso que vai ser pego, é a maior mentira, olha só, da face da Terra. A maior mentira da face da Terra. Aliás, recomendo a leitura de 2 livros, um é a história do HSBC, que é Too Big to Jail, o nome do livro, que é muito grande para ser preso, que mostra como o HSBC, e aí o Lourenço tem absoluta razão, né, em tudo que ele falou, que é como o HSBC, de fato, foi feito a partir sempre da lavagem de dinheiro
internacional do tráfico de drogas, dos governos, dos grandes oligopólios e também do tráfico de armas. E também um outro livro que acabou de sair, que é o Dark Towers, que eu, no meu momento Silvio Santos, eu não li, mas nosso editor leu, ou disse que leu, mas que é a história do Deutsche Bank, e começa até com um caso muito interessante, que é quando o chairman, o CEO dele, é encontrado, né, enforcado, né, teoricamente se suicidou. E vai mostrando também como eles financiaram o Trump, enfim, tem toda uma história do Deutsche Bank e da Segunda Guerra Mundial também, quando eles, em Frankfurt, financiaram o regime e alguns da turma do bigode. Mas, enfim, a história do sistema financeiro é uma história de lavagem de dinheiro e crime. Então, achar que isso é questão do crime organizado é uma história ali muito fechadinha, do pobre, que a Receita Federal vai monitorar, cara, esquece isso. A realidade não é essa. Agora, que sempre vai se encontrar nas comunidades uma forma alternativa de fazer o escambo, se o cara não começar a ter um monitoramento eletrônico, vai. Porque, veja só, olha o nível de monitoramento, por exemplo, que existe na rede internacional do SWIFT, que é quando o cara faz transação na rede, né, de câmbio. Ele obrigatoriamente passa por essa rede chamada SWIFT. Então, se alguém resolve fazer um pagamento dos Estados Unidos para o Brasil, ele vai passar nessa rede. É uma rede, é um monopólio, né, dos bancos nesse sentido. Isso acabou com o tráfico de arma internacional? Não, é só olhar a favela do Rio de Janeiro. Sim. É só o cara ver um vídeo de um baile funk, entendeu? Então ele não acaba, ele talvez encarece a operação, mas eu não acredito em nada disso. Eu acho que os governos, na sua grande maioria, eles são super cúmplices desses caras, dos verdadeiros... da verdadeira macrocriminalidade, entendeu? Então, achar que isso vai combater o crime, esquece, zero. Não acredito nisso. Você falou bem hoje, de novo, outro exemplo pessoal. Eu estava no Poupa Tempo para fazer segunda via, RG, não sei o que, aquele RG. Agora eu já estou fichado pelo governo, já sabe todos os meus dedos, meu cotovelo, minha íris, tudo o governo sabe onde me encontrar. Oi, tudo bem? E eu estava lá e eu estava pensando, cara, olha só a tecnologia que os caras têm hoje de pegar todo cidadão brasileiro e fichar, basicamente, né? Você põe lá o dedo, eletrônico, inteligência artificial. Quanto do crime foi diminuído por causa desse tipo de coisa? Quantos crimes foram solucionados porque agora o meu dedo está lá digitalizado? É isso que revolta, porque essa coisa a desculpa que os caras dão é, não, vamos pegar os sonegadores, né? Vamos acabar com o crime. O problema mesmo, a gente quer controle para solucionar o crime. Aquela velha discussão entre segurança e liberdade, né? Não, mas só que nunca resolve o problema que eles estão dizendo que vão resolver. E a gente pode ver os números, o quanto que a gente foi digitalizado nos últimos 20 anos e o quanto aumentou a criminalidade, o quanto aumentou o tráfico de drogas, o quanto... Insegurança. Porque eles não querem e porque também fazem parte. A gente está vivendo, você falou da China, a gente está vivendo o pior dos mundos de um narco-estado, né, mexicano, nos moldes mexicanos, com o pior dos mundos do Estado chinês. Ou seja, a gente não tem nada de bom que poderia vir dessas coisas. Por exemplo, chinês lá, eles estão, né, não sei como é que está agora, mas eles estão ficando mais ricos, tem uma certa organização na sociedade. O chinês agora tem curso de São Tomás de Aquino nas escolas. Então, eles não estão... fora verdade, isso, né? Fora que essa coisa do oriental que trata... Os caras estão estudando São Tomás. Trata a criança que nem criança, homem que nem homem, mulher que nem mulher, essas coisas. Mas, tirando tudo isso, que seria uma vantagem, vamos dizer, a gente só tem as desvantagens de todos os mundos. Parece que o Brasil escolhe sempre assim. Não, o que tem de desvantagem ali? Não, esse eu quero, esse aqui. Ali na Europa, o que tá de desvantagem? Tem um síntese das piores porcarias então, vamos trazer tudo aqui, porque a gente é muito abençoado mesmo. Não tem como negar. Essa coisa de não tem furacão, que a gente sempre fala, né? Não tem... Cara, tirando, né? A gente teve agora recentemente enchente, isso sempre teve também, seca no Nordeste, mas, cara, são coisas que seriam evitáveis, a gente vai ver até pelo nosso documentário, e que, cara, o que a gente tem de recurso é absurdo. E recurso humano também, porque a nossa turma lá da Embrapa conseguindo fazer crescer coisa no meio Exatamente. então, assim,
E aí tem uma outra coisa que me parece revoltante, que, no fundo, não é um problema de nós temos que aplicar mais a técnica, nós temos que implementar essa solução, tem que ser uma solução mais livre, é um problema espiritual mesmo, porque é o seguinte, se você tem governantes desgraçados, né, no sentido da sim, palavra literal mesmo. Sem Olha, tendo mais ou menos dispositivos de controle, eles vão agir de maneira desgraçada. Sim. Agora, se você tem um narco-estado cheio de traficante, o crime organizado tem muito poder, ele está entranhado nas instituições, etc. Cara, e você implementa mais dispositivos de controle, se esses dispositivos de controle já estão sendo manipulados por esses maus agentes que são criminosos, mas não vai acontecer nada com eles, só vai piorar pra gente. Sim. Então, assim, e se tirar também, eles continuam lá. Então, não é Cara, essas coisas A mudança tem que ser de cada um interior e as pessoas têm que ser melhores, basicamente, né? O governo brasileiro nunca teve interessado em ajudar o povo. Essa é a grande questão. Isso é histórico. Vai lá de trás. Não tem essa história. Não sei se no Império. Não, tô falando governo, república. Vamos falar de república. Né? Nunca foi interesse, sempre foi um jogo de poder, queremos nos manter no poder, e aí você entra com essa esquerda identitária, não é só identitária, que é sindicalista também, sim, que é do PT, mas é toda essa fusão que se junta, que realmente tem o poder, está dentro dos ensinamentos de toda coisa manual de esquerda, é tomar o poder, ficar, e você usa qualquer tipo de recurso para que isso se estabeleça, mentir, quebrar tudo isso, criar o ódio, entendeu? Então aí você pega quem é o grande que cria esse clima? É a imprensa. O que a imprensa faz? A imprensa transforma a velhinha que reza num terrorista. Quer dizer, hoje você não tem o criminoso mesmo, o cara que não pode falar, estupra, mata, por exemplo, ele é abraçado no coisa do Drauzio Varela. Você humaniza o criminoso cruel e desumaniza a pessoa que não concorda com a visão de mundo que você tem. Então todo esse caldo gera o quê? No futuro, se bloquear a tua conta, minha. Não, vai ser aplaudido. São agentes da desinformação, são propagadores de fake news, como se a gente fosse muito pior do que qualquer cara que bota um sujeito dentro de um pneu e queima o cara vivo, entendeu? Então esse é o ponto que... E aí eu acho que a imprensa é um ponto que precisa ser atacado assim, mas constantemente. Eu vi o Kim Paim falar que tem que colocar a nota de comunidade em todo o post da Globo News, e tem mesmo, cara. A gente não pode deixar até essas porque pessoas é verdade, né? Você não tá fazendo nada... Não, claro, eu tô falando porque eles mentem, eles manipulam, eles criam factoides, eles não trabalham a favor do país, eles trabalham a favor do grupo que os patrocina, porque é isso que a gente está falando. E as isenções fiscais? O país está assim, atolado na dívida, tudo se... Inflação aumenta exorbitantemente, só que a Miriam Leitão diz que a inflação é alta, mas não está fora de controle. A Globo News faz um teatrinho para tentar... O Felipe Neto tem isenção de imposto milionário. Essa turma toda, artista, não sei o quê. E quem é que vai pagar? É o tiozão do Pix, é o tiozão do Coco, é o cara do Coco. Enquanto isso, o artista milionário, a Fernanda Torres, o Cacete A4, tá lá cheio de isenção. E chamando ele de fascista. Entendeu? O cara que tem que bancar essa mamata toda. Então o Brasil entrou realmente numa bifurcação em que você tem um povo de um lado e uma elite privilegiada que está cagando do outro. E caminhando para a tirania, né? Caminhando com essas medidas, os caras vão... Isso não tem como acabar bem. Não tem como. A gente tenta dialogar. É para vagabundagem oficializada. Você quer ver um exemplo da vagabundagem oficializada? Você pega um empresário desse de pequena, média empresa, ele abre a bem dele, sei lá, ele faz uma consultoria, tá? Uma consultoria qualquer. Aí o cara não paga ele. Ele tem um processo de execução, demora anos. Se o cara tiver quebrado, então ele fica lá na massa falida, beleza, é do jogo. Mas os advogados... O honorário advocatício tem caráter alimentício, portanto tem prioridade na frente de todo mundo. E quem disse que o cara que fez uma consultoria também não está trazendo dinheiro para pagar, para comer, comer e tal? Quer dizer, então existe esse cidadão. O vendedor de classe, coco entendeu? também, o que ele ganha não é alimentício, ele não vai pagar a comida dele. É isso, não, e aí mas focando mais no exemplo, aí o cara vende o coco dele lá e consegue bancar a família, então ele faz o Pix pro filho, faz o Pix pro não sei o quê. Se juntar mais de dia, ele vai ter que pagar por isso também. Quer dizer, ele já é taxado em tudo que é lugar,
Mas assim, ele está conseguindo ajudar. E ele vai ser taxado na a gente em São caridade Paulo, que ele eu não faz. sei, em outros estados é taxado por doação, cara. Você vai fazer uma doação, você tem taxa. Desculpa, continua aí o raciocínio. Não, pois é, então assim, você tem esse problema já do caráter alimentício, mas assim, a gente se acostumou, eu digo isso muito claramente, não existe nada mais absurdo no nosso sistema jurídico, e não é só no nosso, porque isso também reverbera. Não, é isso. É isso, a gente entendeu. Reverbera. Parabéns. Vai lá. Reverbera para outros temas, mas é nada absurdo do que você ter 100% da sua conta bloqueada sem aviso porque um vagabundo de um juiz ou um promotor de primeira instância definiu e é feito de forma surpresa e você acorda de manhã ou à tarde e vai passar um cartão, tá no almoço. Pô, você não sabe onde você tá, você vai estar no meio longe, entendeu? E 100% do seu recurso foi bloqueado. Isso é um absurdo institucional, quer dizer, mostra que o Estado é o maior violador do direito do indivíduo. Não existe nenhuma violência maior hoje do que o cara, sem avisar, meter a mão 100% do seu dinheiro e falar, você não pode mexer porque eu decidi. É um absurdo, cara. Você tá em Portugal, tá com o problema da língua, né? Você tá falando outra língua aí quando você chega aqui. Não, mas eu ia falar, isso deve bugar de fato, é outra língua. Isso deve bugar a cabeça da galera que assiste a gente, né? Porque eles chamam a gente, vocês são comunista, russo, não sei o quê. Aí o cara fala, não, o Estado é o pior inimigo. Pô, como assim? Você não tava batendo em liberal? O pessoal binário pira com essa história, né? Então você porque não binário, a gente não gosta do... Você não binário, eu digo mental. Todo mundo não binário aqui. Porque aí você fala assim, não, é ruim uma empresa enorme tomar conta de você, beleza. Mas o Estado também é ruim tomar conta de você. Pô, mas ou é um ou é outro, né? É engraçado. Você tem que ter um equilíbrio entre o poder privado e o poder divisão público. de poder. Exato. O poder centralizado de qualquer forma, seja no Estado, seja Agora, a própria divisão de poder já é errada, né? Essa coisa de três poderes, um que indica outros poderes, é óbvio que vai ter alguma subserviência aí, né? Sobretudo o executivo com o judiciário. Né? O judiciário talvez devesse também passar pelo mesmo crivo da eleição, entendeu? Os caras têm que ser eleitos. É complicado. Eu sei que é complicado, mas tudo na democracia, dessa democracinha que a gente vive é complicado. Ou então bota lá um regente Por isso que rei, eu sempre tirei sarro de monarquia, mas eu também. A monarquia tem uma lógica muito interessante, sobretudo que é um cara que está olhando lá na frente e, independente de tudo, não vai cair, a não ser que faça uma merda tão grande que cortem-lhe a cabeça, mas aí isso acontece eventualmente. Só que o problema é quem vai ser o rei. Não, agora na atual circunstância, com seu Dom Bertrand já meio capenga, né? Ele vai saindo da mesa devagarinho. Já meio capenga, né? Então fica mais complicado. Não, a gente já perdeu esse trem já passou. Esse trem passou. Agora eu sou meio agnóstico em relação a sistemas de governo geral. É tripartido, não é? Não sei o que. Mas se só tiver no sistema vai ser ruim. É um partido conservador, perfeito, cristão, não sei o quê. Um estatuto filha da mãe. Não adianta, O Vaticano não conseguiu. Olha que o estatuto lá até que era legal. Exatamente. Tem um estatuto tipo 10 mandamentos. Nenhum poder terreno, por mais que ele esteja ancorado em qualquer coisa, ele tem o ser humano na parada. O que é necessário fazer é justamente criar uma espécie de dispositivos para que você impeça justamente esse tipo de violação. Centralização de poder. De você centralizar o poder desta forma, como está sendo feita. Nós vamos chegar num momento, cara, que a coisa não tem mais volta e aí... Já não sei se a gente já não chegou. O caos vem. Ainda há uma certa ordem. A gente consegue, ainda por pior que seja a coisa, você ainda consegue se manifestar, não com todas as letras, mas você sabendo burlar, você consegue passar a tua mensagem. Agora, fala. Não, eu ia perguntar, vocês que manjam mais de política partidária, do dia a dia, tem como o Congresso, assim, uma pressão popular, etc., contra essa medida? O Congresso pode fazer alguma coisa? Porque é uma portaria, né? Os caras baixaram esse negócio do Pix. Isso pode reverter? Isso dos 5 mil? Isso, 5 mil do Pix. Essa normativa. Cara, a gente tá falando disso desde que começou o programa. Não sei se pode, acho que sim. Entendi. Tá. Eu achei que você não sabia. Pode. Arthur, pode? Pode ter um projeto, um decreto de lei, projeto de lei, que o cara pode simplesmente botar limite em relação
a essa medida e que ela, inclusive, de fato, ela é uma normativa da Receita e para muitos ela extrapola o próprio direito da Receita a fazer isso. O problema é que, falando português, já que eu estou em Portugal, muito claro, Português. é que nós vivemos um regime de né? Esse que é o problema. sem querer malhetar. Porque, pô, não adianta, você faz a lei, aí vai vir uma Suprema Corte falar que a lei que você vai fazer é inconstitucional e que você que está burlando o direito da Receita. Quer dizer, então se o cara quer fazer, vai fazer. Eu hoje, sem brincadeira, eu já fui sonhador nesse negócio da harmonia de poder, divisão, autocontenção, isso não existe. Ninguém que tem poder vai fazer, eu tenho o suficiente. A única forma é o cara ser, gentilmente, ele vai dizer o seguinte, não, para eu pegar mais, o custo de eu pegar mais poder pode ser catastrófico, né? Então ele tem que ser realmente dissuadido a fazê-lo. E aí que nem guerra. Um país que tem bomba nuclear, essa é a realidade. Esse país dificilmente vai ser invadido. Porque o cara vai pensar 5 vezes antes de invadir, porque tem um argumento do outro lado que é bastante forte. Agora, um país que tem bomba nuclear, vizinho de um país que não tem bomba nuclear, fatalmente, esse país que não tem armas nucleares será invadido. Essa é a história das guerras. Vê se alguém invade um maluco que tem bomba nuclear. Ninguém. Ninguém invade. Então, assim, você para dizer, trazendo para a harmonia de poder, de fato, ela só funciona se de repente o cara olhar e falar assim, pô, cara, não dá para mexer com esses caras, tem um limite, porque o nego tá armado lá, quer dizer, vai dar alguma confusão. Agora, se você for um cara que é totalmente sem nenhuma capacidade de autodefesa, a única possibilidade que você vai ter é de balir, né? Ficar lá, é o único direito que você vai ter, que é o que a gente tem, não tem o que fazer, porque não tem nenhuma capacidade de reação. Então eu até brinquei com o nosso editor-chefe, falei, cara, eu li um ditado aqui que um português me falou que é ótimo, ele falou, a democracia é quando 3 lobos e 2 ovelhas discutem sobre o que vai ser o jantar. Agora, liberdade mesmo é quando o carneiro aparece bem armado para discutir o resultado da votação. Você tem razão, você tem razão. Então, o cara dizer, não, isso aí não vai rolar não, velho. Isso que vocês querem jantar não vai dar. E é curioso que, no fundo do fundo, essa questão do, não, vai lá no legislativo, nego barra, mas aí o judiciário fala que é inconstitucional, aí não sei o que, aí tem veto no executivo. É uma coisa que, assim, no fundo, essas leis são todas, elas são impostas na força, e a força é movida por palavras. E essas palavras, elas têm que convencer quem aplica a força de que elas são verdadeiras, né? Então, no fundo, é um jogo de convencimento. Só que tá acontecendo uma coisa esquisita aqui. De alguma maneira muito estranha, me parece que essas palavras que estão sendo usadas não estão convencendo as pessoas. Não estão convencendo as pessoas. E isso aí, e há uma divisão dentre os aplicadores da força que, olha, assim, no fundo, essa coisa que a gente tá falando, olha, não tem como isso acabar bem, eu acho que pode acabar pior do que só numa catástrofe financeira. Pode acabar mal mesmo. Pautorando, exatamente. Também. Porque porque também tem essa coisa, você falou, isso levanta um ponto importante que é o seguinte, não é todo mundo concorda, né? Não existe um negócio em que você tem lá uma máquina estatal e está todo mundo pensando da mesma forma. Mesmo entre os caras que estão com o poder na mão. Eu também acho. Deve estar cheio de gente ali olhando e falando, cara, isso aí não tá... Isso aí pode dar ruim, isso aí vai complicar. Enfim, né? Você pega, por exemplo, parece que no IBGE eles soltaram uns dados meio mentirosos, aí um monte de gente se demitiu, né? Tem uma notícia, procurem depois. Alguns caras se demitiram e falaram, o cara falou, peraí. Do IBGE, sim. Do IBGE, falou, peraí. Tem coisa que a gente não pode tolerar. Então tem esse imponderável que é o coração humano que pode aflorar, sair de dentro e a nossa imaginação, eu acredito que você é um leitor também, é um cara, todos nós aqui. Você acredita? A nossa imaginação, eu acho que alcança que a gente sabe que existe o mal, aliás, o mundo moderno tem certeza da existência do mal e duvida da existência do bem, né? É engraçado isso, porque é o mal encarnado e existe, ele tá ali. Agora, uma pessoa boa, o Santos, todo mundo duvida, ele não era tão santo assim, esse cara não sei o quê. Então, assim,
eu acho que existe algo, até nas pessoas que estão lá, porque aí pode ser um pouco de pureza de coração, aquelas coisas que falam que às vezes me enche o saco, que eu sou muito inocente. Puro, mas eu acho assim, cara, um cara que tá ali, muita gente dentro do PT, e eu já conheci isso, eu sei que existe, tava ali porque acreditava mesmo que aquilo ia ser uma melhor, e de repente o cara vê tudo isso e o cara fala não. As pessoas podem dizer não, e mesmo dentro do poder, mesmo dentro do judiciário, eu sei que as pessoas estão completamente absortas nessa modernidade, entre ganhar um dinheirinho, ir para festas e não sei o quê, mas no meio ali, e Deus é sábio nessa hora, ele bota um carinha ali, basta um ou dois ali para implodir a coisa toda. E a coisa contamina de um jeito que pode... e a gente tem visto isso, mas eu acho que pode... não sei se sempre pode acabar em uma catástrofe, briga, guerra e não sei o quê, mas às vezes também quando você vê, fala, olha... Teve uma coisa aqui que resolveu, eu nem estava esperando muito. Então, assim, temos também que... Porque eu fico preocupado com esse discurso da gente perder a esperança mesmo total e falar, que se dane, não vou fazer mais. Não, cara, alguma coisa a gente está fazendo, é a nossa obrigação. É obrigação fazer, não porque você acha que vai dar certo. É sua obrigação fazer porque você acha que é certo. Então, é uma questão de consciência. Algumas evidências... Fala. Trelli, desculpa, olha só, você já foi roubado? Pô... Opa. Assaltado. Diretamente, indiretamente, de todas as golpe. Diretamente. Faça uma lista aí que isso. Então, também já. Cara, não tem como. Você quando olha o cara ali, o cara te roubando e tal, e você se sente, por mais que você diga, não é que não tem esperança, você fica com um sentimento muito ruim em relação a isso, e você fica com uma indignação muito grande, uma vontade de agir que você tem que se controlar, e fica pensando, cara, até o pior, tomara que esse cara morra, né? E tal, não sei o quê. Enfim, o que acontece hoje? Hoje nós vivemos um sistema onde o roubo é feito pelos covardes. Porque você tem o cara da motinho, que por mais que seja um ladrão, pelo menos o cara tem coragem, ele para ali na tua moto, exatamente, fala, abre o capacete, olho no olho. Esses caras hoje, e isso inclui a Receita Federal, te roubam e são covardes, porque eles fazem via sistema. Eu vou bloquear o dinheirinho dele. Ele não aparece para te roubar. Então o cara, com o tempo, a população vai vendo o salário dele ali, que vai ser automático, daqui a pouco o imposto vai ser automático, entendeu? Já vai vir debitado. E ele vai dizer, cara, eu tô sendo roubado. Então essa sensação do roubo, de você trabalhar, que é o que já tem hoje, por exemplo, na Europa. Metade do ano aqui, hoje a gente trabalha. Imagina você trabalha metade do ano para sustentar esses caras. Você já olha, você fala, cara, eu trabalho metade do meu ano, portanto, grosso modo, metade da sua vida, né? Pra sustentar o cara, e o cara nem aparece pra dizer, olha, eu te roubei. Nem isso o cara aparece. Entendeu? Então, é um sistema de covardes, esses caras, isso não vai acabar bem. Não é assim, isso vai resolver, isso não vai acabar bem, porque o covarde sempre vai ser covarde, ele vai continuar se escondendo no que a Hannah Arendt fala que é o crime de escritório, né? O crime do bureau, que é feito atrás da mesa, em que ele se coloca com... uma vestimenta de autoridade para cometer o crime e de legitimidade, mas é crime, continua sendo crime, né? Então esses caras, de fato, uma hora, isso não vai acabar bem mesmo. Eu não acho que vai ser uma solução, uma crise financeira. Eu acho que vai ter essa sensação conjunta das pessoas que estão sendo roubadas, uma hora vai explodir, vai ter essa convergência de explodir no mesmo dia. Uma hora vai acontecer. Isso é convulsão, convulsão. E aí convulsão social, claro. E você vê o nível da covardia, ele chega a tal ponto, né? Porque não é só essa questão do crime de escritório. É o crime de escritório com o verniz de que aquilo é bom, como a imprensa faz, entendeu? Você saiba por isso que isso é bom. Exatamente, saiba porque isso é bom. Juntando com outro tema, que provavelmente deve virar um programa nosso, é essa questão da meta. Olha o desespero da imprensa, oficial, né? A imprensa que lucra com a manipulação, com uma única declaração do cara dizendo que ele vai tirar o negócio de fact-check da Meta. Os caras estão desesperados. Não é nem mudar tanto assim, Ele não vai mudar, ele só disse que vai... Quer dizer, ele mesmo confessou que eles tinham lado, né, que eles manipulavam a informação. Ele vai tirar isso, porque deve ter tomado uma nabada lá de cima, né? Deve ter vindo lá de cima. Mas a consciência desses caras. Exatamente. Enfim, e agora
E aí a imprensa brasileira, que é cara, a coisa mais covarde que existe. Essa talvez seja para mim a grande covardia. Eles estão tentando de todo modo criar um caldo para que o governo crie um dispositivo que impeça a empresa de adotar isso aqui. Em judicializar mesmo. Em judicializar. Né? O Supremo entrar na parada e falar assim, não, isso aqui... Isso aqui é o que é? Eles não querem o debate. Eles não querem debater. Né? Não querem debater. É curioso que é o seguinte, né? Quando nego abre as pernas para a ONU vir aqui apitar em questão climática, em controlar a Amazônia, nego, satélite para todo lado aqui também, faz o que quiser. Agora, aí porque, soberania, né, deixa quieto, né, o dinheiro também, etc. Aí o cara fala só, vou mudar isso aqui, em vez de botar o checador de fato, eu vou deixar o pessoal aí, nota da comunidade. Eu não vou dar uma notícia de fora pra dentro. Não, deixa os caras falar aí. Basicamente é isso. Vai ser uma arena livre. O Brasil não é terra sem lei. Pô, rapaz, podia agir assim com as outras coisas. Exato. Pois exatamente. Com invasões de verdades, né? Pô. Mas é engraçado que isso me fez pensar também numa coisa. Eu acho que as pessoas aguentariam até ser roubadas pelo imposto, assim, tipo, imposto muito alto. Eu acho que as pessoas teriam uma coisa assim, a vida é assim, o brasileiro tem uma tolerância alta. Mas o que eu acho que... Eu tenho certeza, porque o rouba mais faz é eleito. Exatamente, mas é isso aí. Eu acho que o ladrão foi eleito sem fazer nada. Acho que o problema é a questão, é quando você junta, mas pra mim o que revolta a pessoa é o cara se ferrar. Eu lembro quando eu ia pagar imposto, logo que eu abri a empresa, cara, ainda tinha que fazer tudo à mão, era chato. Toda nota você escrevia tudo de novo. E aí eu falava, cara, pagar imposto, que se dane, velho. Mas ter que preencher essa merda toda vez, puta merda. O chato... Não é só pagar o imposto, não é só te aborrecer, tirar o seu dinheiro, até porque eu tenho uma relação com o dinheiro meio assim, dinheiro, vem, vai, tudo bem. Mas o negócio do cara me dá uma burocracia, um negócio que eu tenho que perder meu tempo, que eu tenho que prestar conta que eu não presto nem pra mim mesmo, às vezes, o churrasquinho lá que eu gastei, sei lá. Então, assim, isso começa a revoltar. E junto de tudo isso, é o cara falando, e além de tudo, você é você não gosta de negros, você não gosta de... Você é o pior ser humano possível, é quase um... Então, assim... esse caldo que faz a revolta. Exato. Pagar o imposto, eu acho que se o problema é o seguinte, você cada vez não conseguindo comprar menos, tua família passando fome e você vê na Globo News os caras dando risadinha. Estão dizendo que você... Olha o que o ministro me falou aqui. E te chamando de isso nazi. Isso pode dar. Aí não dá, né? Aí o cara fala uma hora, porra. E depois, não vai dizer que a gente está incitando nenhuma, porque isso é uma análise do que a gente está vendo. As pessoas hoje mesmo a gente estava falando, são pessoas que a gente tem muita dificuldade de amar, mas a gente é obrigado a amar, por princípios cristãos. Isso aí. Entendeu? Então não estamos incitando nada, muito pelo contrário. Estamos só descrevendo algo. A gente tem que lembrar que Mateus, né, para você São Mateus, era, inclusive em homenagem, meu filho tem esse nome em homenagem ao evangelista, mas ele era cobrador de impostos, né? Quer dizer, Cristo falou, olha, desde aquela época, eu sei que é difícil amar, mas tem que aprender. Esse cara aí da receita, exatamente, imagina. E ele era o cobrador de impostos. Os caras têm 2.000 anos que eles são odiados. 2.000 anos. No mínimo, né? Isso é o que está escrito lá, antes já era odiado. Nesse caso é pior, porque ele era, imagina, você tem o povo hebreu ali vivendo sob a autoridade do Império Romano. Isso. Ele sai de dentro do próprio povo para prestar serviço para o império que está dominando, para cobrar imposto e assim, o imposto naquela época não era assim, tá aqui o que você gastou. O imperador estima o que ele acha que você recebeu e você paga imposto baseado no que ele chutou. É quase isso. Qual é a diferença disso hoje, cara? É exatamente a mesma coisa. O cara estima, tem uma porção de imposto que é feito os caras estimam. Esses cobradores não trabalham, saíram do povo para trabalhar para o império, para sustentar o estrangeiro que domina o Estado, o estrangeiro, o banco, o cacete A4.
claro que não mudou nada. Surjam os Mateus. A única... Existe uma diferença. Ele se arrependeu. Uma diferença. Exatamente. Uma. No meio deles, há 2000 anos atrás, existia um santo. Hoje não tem mais. Tem sim, olha aí, ó. Já te peguei. É bom essas conversas, porque a gente pega. Ele tá vivo, viu? Não sei se você sabe. Tá vivo até hoje. Cristo. Mateus? Não. 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 Eu tô dizendo que no meio dos cobradores de impostos tinha que virou santo. Tá. Sim. Bom. Hoje não tem nenhum. Não foi hoje que eu peguei o nosso... Hoje não tem chance. Inclusive você aí que trabalha na Receita, comece aí na igreja. Leia Mateus. Reza aí, vai dar o seu jeito aí. Você, cobrador de impostos, convertei-vos. Muito bem, né? Dá um alíviozinho pro povo. Falamos tudo que tínhamos que falar. Sim. Bastante, rendeu, hein? Antes de dormir, esgotamos o assunto. Então aqui tá a recomendação oficial do Quinto Elemento. Todos os que trabalham na Receita, um Pai Nosso antes de dormir todos os dias. Pronto. E nós vamos rezar por vocês também. Exatamente. Seus vagabundos. Um Pai Nosso é pouco. Um Pai Nosso é pouco. Pra começar, Pra começar. Senão não vai fazer. Você começar. sabe como é que é. Você sabe como é que é. Tem que começar aos passo de poucos. cada vez. Tô com o Lucas. Muito bem. Olha, eu quero deixar uma mensagem aqui, porque eu bati muito nos fiscais da Receita, eles podem ficar chateados, mas como cristão eu digo, já perdoei vocês, já está perdoado, tá tudo bem. Só parem de encher o nosso saco, por favor. Mas como disse Cristo, né, tá perdoado, mas não peque mais. Chega. Muito bem. Isso aí. É isso aí, muito obrigado. Fecha você que você... Lembrando que temos... então vou fazer o... você faz? Vou fazer no final. Então, beleza. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Até o próximo Quinto Elemento com esses mesmos malucos de sempre aqui. É nóis. Muito obrigado. Até mais. Tá frio aqui, né?